Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e chegou aquele vídeo super especial de fim de ano que é de melhores leituras, no caso 2025. Separei aqui esses livrinhos que não foi muito fácil, tá? Eu decidi assim, escolher qual seria o melhor leitura. Afinal, esse ano eu tive até menos quantidade de melhores livros lidos do que ano passado. Ano passado eu tive muitos, quase nenhum. Eu tive uma leitura com uma experiência ruim, mas esse ano eu não encontrei tantas leituras que me aprofundassem tanto, sabe? Eu acredito que talvez eu tenha errado um pouco nas minhas escolhas e errado também no momento que eu tava lendo, porque isso conta também, né? Aí eu separei aqui deixa eu ver, 8 livros, as 8 leituras minhas aqui que mais me marcaram durante o ano. 8 não, 9, porque tem outro que tá faltando aqui, peraí. Então assim, eu espero que no ano que vem eu acerte também, só que um pouco mais das minhas leituras, e vem um vídeo aí ainda, antes do ano acabar, de livros que eu quero ler em 2026. Se você gosta, eu gosto muito de vídeos assim, porque eu acabo me inspirando. Então eu acho legal eu trazer para vocês, porque eu acho que vocês também gostam. E aí, quem sabe a gente até marca algum tipo de leitura coletiva com algum desses livros aí. Ah, não se esquece de se inscrever neste canal pra gente crescer o número de inscritos. E também tem aqui, ó, o meu arroba do meu Instagram, me segue lá. Lá eu posto as coisas mais em tempo real, principalmente nos stories. E aí, se você tem Instagram, segue lá, que lá também dou bastante dicas de leitura. Sem mais delongas, eu não vou colocar aqui um ranking de melhor e pior, tá? Eu só coloquei, eu vou falar na ordem, vou mostrar pra vocês na ordem aqui de leitura durante o ano. Então lá no início do ano, eu comecei com O Massacre, do Luciano Lamberti. Não sei se vocês conseguem ver a capa direitinho aqui. É um livro pequeno, mas eu tive uma experiência boa, eu gostei bastante. Quando eu peguei pra ler, eu fui muito sem grandes propósitos, né? Mas me surpreendeu bastante o livro, tanto que eu li acho que em 2, 3 dias. Foi uma leitura muito boa. Eu acho que é um autor argentino. É um autor argentino. E a história se passa ali numa região da Argentina, no interiorzão, tipo num lugar bem isolado, sabe? Acontece um massacre com a população, várias pessoas são mortas brutalmente e encontradas ali, espalhadas por esse... É tipo um vilarejo mesmo. Você fica ao longo da história buscando compreender o que é que aconteceu ali. Se foi uma besta, algum animal que apareceu ali e matou. Será que foi um tipo de demônio? Será que foi um ser humano? Você fica sempre com essa pulga atrás da orelha aí. E eu achei legal que a história, nessa história, o autor ele vai te mostrando um pouco da cultura, um pouco do modo como as pessoas viviam naquele vilarejo. E também tem toda aquela pegada mais mórbida, mais obscura, num momento em que todo mundo tá ali daquela cidade com medo. Praticamente não é todo mundo, né? Porque quase a cidade toda foi acabada, dizimada, digamos assim. Então foi uma leitura rápida que eu gostei bastante e que valeu a pena, tanto que eu não esqueci, ó, eu li lá para janeiro, fevereiro e ainda estou lembrando dessa leitura. Outro também que eu li em janeiro, fevereiro e eu gostei, achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei, é um livro de contos, porque eu não acompanho muitas leituras de contos, mas esse aqui, que é O Vilarejo, do Rafael Montes, foi a nossa leitura coletiva lá do grupo do Telegram para janeiro ou fevereiro, acho que foi janeiro. O Rafael Montes tem já aquela marca de escrever livros bem pesados, né? Com histórias mais macabras, histórias que te deixam agoniado. E não foi muito diferente aqui, embora para esse lado ele tenha trazido muito mais fantasia. São contos aqui de um vilarejo, de histórias que acontecem com a população. Tipo esse que eu li agora, só que cada capítulo você vai conhecer um caso diferente, um personagem diferente ali que acontece, que vive ali naquele vilarejo. No final você vê que todos estão ligados, né? Todos pertencem àquele vilarejo. Então você conhece o vilarejo pelos casos que acontecem ali. São sempre casos monstruosos. Casos assim de assustar mesmo, coisa que não é difícil para o Rafael Montes nas escritas dele, né? Além do livro também ter bastante ilustração, que eu gostei bastante. Olha só, é um livro pequeno, dá pra você ler em um dia se você tiver tempo. Então tá aqui, inclusive vou emprestar esse livro para um amigo meu. Prosseguindo com mais uma leitura marcante pra mim, venho com Bem-vindos à Livraria Yunnan Dong, da
Huang Bong-Reum, acho que é assim que se pronuncia. Vocês viram aqui que eu sou muito eclético para leituras, né? Embora seja muito mais puxado para o terror, eu gosto ali de mergulhar em outros tipos de histórias. Essa aqui eu gostei bastante, tanto que dá pra vocês verem aqui que eu marquei bastante coisinha. Foi uma leitura que eu achei que seria chata, desanimada assim pra mim, mas não foi. Tem bastante reflexão interessante. Acho que depende muito do momento que você tá lendo, também depende da sua idade. Se você se identificar com esses personagens de alguma maneira, talvez seja muito mais interessante, muito mais proveitoso a experiência, muito mais proveitosa a experiência da leitura. E eu gostei que é um livro que tem uma parte comfort, né, a ambientação comfort ali de pessoas que trabalham numa livraria, e tem também uns momentos assim mais delicados que os personagens vão vivendo, coisa que a gente também vive na nossa vida, sabe? Tem uma mulher que passou por problemas de casamento, então ela tá, né, sofrendo de depressão ali, e ela, nessa livraria, ela abre pra se desprender do que tá segurando ela nessa situação, né, de fim de casamento e tal. Ela fica remoendo muito o passado dela, e aí ela abre essa livraria pra viver outras vidas, né, tipo assim, pra viver outros momentos. E é o que basicamente acontece, porque os clientes vão entrando, ela tem a experiência de abrir a livraria, né, de fazer acontecer a inauguração, ela tem funcionários, e aí ela vai conhecendo um pouco a vida dos clientes e também de funcionários dela. E aí você vai acompanhando essas vidas, essas experiências, e também vai se identificando com alguma coisa, ou algum tipo de diálogo também possa te ajudar com algum conselho para sua vida, sabe? É basicamente isso. Então foi uma leitura de bastante reflexão para mim, né? Porque aqui fala sobre uma vida mais madura, a pessoa depois dos 30, fala também sobre mudança de carreira, de profissão, divórcio, sobre depressão. Falando em leitura tranquila, o próximo livro não tem leitura tranquila, porque a gente tem a estranha Sally Diamond. Gente, eu achei que eu li esse livro no ano passado, mas não foi, foi esse ano. E eu até olhei assim, quando foi, eu tinha marcado as minhas datas de leituras, e aí parece que faz tanto tempo que eu tive essa experiência com a estranha Sally Diamond, que pra mim tinha sido uma leitura do ano passado. E foi sim uma das melhores leituras pra mim do ano que vieram com destaque, embora eu já tenha visto na internet que tem bastante gente que não gostou, tanto que eu pouco vejo agora as pessoas meio que panfletando essa leitura, porque eu não sei porquê, a verdade é essa, eu vou ser sincero. Eu não sei por que as pessoas não gostaram desse livro, porque tem tantas camadas aqui, uma personagem misteriosa, uma história extremamente misteriosa, uma personagem que tem vários problemas psicológicos e psiquiátricos que precisam de ajuda, e aí você fica ali muito ao lado dela, perante a tantas coisas que acontecem na vida dela ali, né? E o início da história já é uma história assim, ela meio que, o pai dela morre em casa, e aí, quando ele tá à beira da morte, ele fala pra ela assim: filha, quando eu morrer, não se preocupa não, é só me enterrar. Só que ela levou isso assim, ao pé da letra, né? Então quando ele morre em casa, simplesmente joga no lixo ou queima, um negócio assim. Achou que tava atendendo ao pedido do pai dela, né? Só que dá muito ruim, porque a polícia vai atrás dela, os vizinhos vão atrás dela, começam a desconfiar, porque ela já era uma vizinha um pouco misteriosa, ela cresceu ali fechada dentro de casa, ela não convivia com muitas pessoas, por isso que o livro chama A Estranha Sally Diamond. E aí você vai conhecendo esse lado dela, em que você no início até fica um pouco na dúvida, mas depois você fica muito do lado dela, perante a tantas circunstâncias que ela passa, e que ao longo da leitura você só vai crescendo assim, o quão você se admira um pouco com a história, e também você fica com uma certa repulsa de algumas coisas do passado que aconteceram ali com os personagens e até no decorrer da vida dela aqui. Até porque, assim, eu gostei muito do livro, mas tiveram alguns momentos que eu não gostei, que eu achei que foram desnecessários, mas mesmo assim foi uma leitura que pra mim valeu a pena. Já no meio do ano ali, depois das férias de julho, veio uma experiência louca, que foi aqui ó, com Black Walter,
chamada A Enchente, que é o primeiro volume. Enchente são 6 volumes. Gente, que leitura louca, assim, uma fantasia muito legal. Eu li o primeiro, li o segundo, não terminei o terceiro, pretendo terminar agora nas férias, mas foi uma experiência muito louca, assim, muito legal, porque fazia tempo que eu não li uma fantasia um pouco dark, com uma pegada antiga, tipo 1930, coisas assim, sabe? E aqui vai contar a história de um pessoal que vive numa cidade meio rebaixada, assim, lá nos Estados Unidos, na época de 1930, não sei se é 1930, acho que é mais ou menos nessa época, assim. Tem uma enchente braba e que inunda tudo e todo mundo, a casa de todo mundo, a gente perde tudo. Então esse povo vai morar no alto, né, pra tentar se abrigar. Eles se abrigam num porão ou num galpão de uma igreja, e eles são meio que amparados ali pela própria igreja. Então eles vão convivendo um com o outro ali. Tem muitas pessoas que são influentes, afinal é uma cidade pequena, né? Tem um pessoal que é influente, tem famílias que são diferentes, você vai acompanhando ali toda aquela família. E aí quando a água eles estão vendo ali que tá para baixar, dois dos personagens descem para ver, né, como é que tá a situação, que perdeu alguma coisa, se não perdeu. E aí eles encontram uma mulher em um dos quartos ali de uma das casas que estavam inundadas, e aquela mulher já estava ali há muito tempo. Aí eles resgatam ela, o que é estranho, porque ela surgiu e ninguém conhece ela. Ela veio da enchente, surgiu ali, brotou, e aí eles levam ela para esse lugar onde eles estão abrigados. Só que aí você vai vendo que ela não é uma pessoa comum, ela não é um ser humano comum, e você fica... Eu não vou explicar tanto. Treta vai rolar sempre. E aí tem esses momentos mágicos, fantasiosos, assim, principalmente com essa personagem. Vale a pena a leitura, tá bom, gente? Agora vamos para um lado mais dramático. Eu já indiquei esse livro aqui também, principalmente, acho que foi no Halloween que eu indiquei para vocês, que é Água Fresca para as Flores. Aqui já é um drama. Ó, já falei para vocês sobre meu gosto eclético, né? Aqui é um drama muito gostoso de ler, gente. Sério. Porque eu não sei que mágica que essa Valéria Perrin aqui tem, mas a escrita parece que você tá meio que tendo uma conversa com o personagem, ou você tá ouvindo um podcast, sabe? Não é uma leitura cansativa, embora o livro seja grande, sabe? Eu acho que tem aqui 470 e poucas páginas, mas você vai acompanhando aqui a história de uma mulher que já passou por bastantes situações na vida, já passou por perdas, já passou por abandonos. E aí você fica do lado dela, mas você também não sabe o que exatamente aconteceu, porque a história só vai contando assim, em doses homeopáticas para você entendendo. Ela vai morar em um cemitério. Depois de eles terem, ela e o marido dela, aconteceu uma situação trágica entre ela e o marido dela, né? Então os dois foram morar no cemitério por conta de emprego e tal, e arrumaram uma casa. Ela acaba perdendo o marido dela ali, que desaparece, some. Ela não sabe que fim levou esse marido dela. E ela continua trabalhando ali naquele cemitério. Você vai acompanhando meio que as memórias dela, né? O cotidiano dela ali no cemitério. E ela vai falando sobre casos dos enterros, casos de situações ali que ela presencia e aplica pra vida. Até isso serve até pra gente também. E também a própria vida dela, né? A questão do passado, o presente que ela vive e o que vai acontecer com ela depois de tantas situações ali que surgiram. E de traumas mesmo. Então é um livro com bastante drama, que fala sobre traumas, fala sobre escolhas também, mas é mais uma leitura que não te traz uma história com peso que você fica mal, você fica mais refletindo. Aí chegamos aqui beirando o Halloween, eu peguei uma leitura que foi braba, que foi pesada, que foi Livros de Sangue, do Clive Barker, já falei dele aqui no canal. Essa leitura foi uma de um inscrito que me indicou há um tempo atrás, porque disse que eu lia muito Stephen King, que eu achava que o Stephen King só escrevia que os melhores terror eram Stephen King, que eu tinha que conhecer Clive Barker. Comprei o livro, li. Sim, gente, é um livro pesado, tá? Tanto que quando eu lembro que eu peguei esse livro pra ler, eu tava voltando da Bienal. E aí eu li os 2 primeiros contos, é um livro de contos. E aí eu comecei a sentir um peso, uma sensação estranha, um clima meio estranho, porque eu mergulhei bastante nessa leitura. Aí eu falei assim, é melhor dar uma pausa. Aí dei uma pausa e fiquei sem ler bastante coisa, bastante tempo assim. Depois, quando eu voltei à leitura, eu voltei com a cabeça um pouco melhor pra ler. E aí eu gostei. Foi assim, né? Não foi um livro que me traumatizou, talvez foi o que eu falei. Eu sempre falo aqui, foram momentos que talvez eu não tenha lido no momento ideal.
mas aqui são vários contos que acontecem com pessoas e contos brutais mesmo, sanguinários, que tem um pouco de carnificina, que tem um pouco de coisas mais explícitas. Principalmente o segundo conto aqui. E o primeiro conto tem um nome exatamente esse, que é o Livro de Sangue, que vai explicar por que isso, que é um cara que trabalha... Ele finge, na verdade, que ele é tipo um médium ali e tal, e vai numa casa e meio que mente para as pessoas sobre determinados espíritos que viviam ali. Só que ele não acreditava naquilo, não era verdade. Só que as coisas começam a surgir, a acontecer mesmo. E aí os espíritos pegam ele, aprisionam ele e assombram, deixam ele traumatizado e escreve na pele dele todos os casos deles ali, porque cada um morreu, eles vão escrevendo na pele desse rapaz. Por isso, Livros de Sangue. Cada conto é um caso desses espíritos que morreram. E aí você fica meio assim, em choque, só no primeiro conto. Quem sabe aí eu leio os próximos, eu sei que são muitos livros dessa coleção, deve ser 6 ou 7 livros, aí me cansa ler tantos livros assim. Li também Mar da Tranquilidade, outro livro que me marcou, porque é um livro de viagem no tempo. Eu gosto de histórias com viagem no tempo, mas nem sempre eu consigo identificar com a leitura e não me frustrar, sabe? Acho que o último livro que eu li, que era assim... Foi qual mesmo? Acho que foi Kindred, se eu não me engano. E eu tinha gostado muito. E aqui, esse livro da Emily St. John me fez voltar a gostar de livros assim, com viagem no tempo, porque foi mais simples, sabe? Não tem tantos segredos, não tem tanta coisa pra você compreender, coisas teóricas, nem nada. Acho que não foi bem a viagem do tempo que me prendeu. O que foi a história mesmo interligada, eu queria saber o que ia acontecer. São personagens de cada época diferente, desde 1906 até 2200 e alguma coisa. De alguma forma, algo acontece ali entre esses personagens e eles são meio que interligados. E você vai acompanhando a vida de um deles com mais proximidade, você vai entendendo um pouco ele e o que ele quer fazer, né? Que uma das coisas que ele quer muito é viajar no tempo. Então ele meio que se inscreve ali num programa para viajar no tempo. Só que para você viajar, você tem um propósito, você tem que trabalhar mesmo, você tem que fazer algo, seja para identificar algo do passado, mas você não pode alterar absolutamente nada. Só que aí como você vai para o passado, você vê algo que aconteceu, que você poderia impedir, e aí você não pode. Você vai fazer o quê? Enfim, veio aí, foi um livro que me marcou também. Agora, em penúltimo, o que me marcou e que eu não esperava, porque eu já tinha ouvido falar desse livro no ano passado, e eu tinha ele no Kindle, que eu tinha recebido pela Companhia das Letras, é Enterra os Seus Mortos, da Ana Paula Maia, um livro nacional, meio obscuro, um suspense, e que eu, sei lá, passou perdido, sabe? Passou batido pra mim. E quando eu li agora no final do ano, acho que foi depois do Halloween, e pra mim foi uma leitura muito boa. Eu recebi da Companhia das Letras e no mesmo dia eu decidi ler. Eu abri o pacote e falei, vou ler, esse livro é pequeno e tal. Tem um filme que tava pra vir, ou já chegou no cinema, não sei. E aí foi a experiência que eu gostei mesmo. Aqui vai falar sobre dois homens que trabalham pra retirar corpos de animais que são atropelados na estrada. Eles são chamados, eles vão lá, retiram os animais, levam para um galpão, colocam numa máquina trituradora e é isso aí, essa é a função deles. Até que num desses trabalhos eles encontram uma mulher que também está sem vida aí numa floresta. E aí eles chamam a polícia, eles chamam as autoridades, só que como é um lugar meio estilo faroeste, sabe? Meio distante de tudo, a polícia diz que o carro tá quebrado, que só dali 2, 3 dias vão buscar o corpo. Aí eles olham e falam, poxa, é um desrespeito, coitada do corpo ali, da família, da pessoa. Vamos levar embora, eles decidem levar ele embora pro galpão e colocar num congelador ali e avisaram a polícia pra polícia ir lá buscar eles. Depois, com o tempo, dias depois, acontece a mesma coisa, eles encontram outro cadáver, colocam dentro desse frigorífico, nesse freezer. Enfim, eles estão vendo que eles estão fazendo algo que é muito estranho, que não é muito correto, mas eles também, por outro lado, estão pelo respeito ali do cadáver, porque eles avisaram a polícia, vem buscar porque tá aqui. Enfim, aí você acompanha essa vida deles, você acompanha ali essa profissão e por trás tem algumas coisas que você começa a entender a mensagem do livro, você vai vendo como funciona, você fica agoniado como funciona ali as coisas burocráticas, né, de chama a polícia não vem, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim. E aí você vê que tem um plot no final ali, uma história, não é bem um plot, mas tem um ápice que eu achei bem interessante da história e eu gostei bastante. E agora vamos para a minha última leitura do ano, que foi
Oração para Desaparecer. Eu acabei de terminar esse livro, por isso que eu decidi vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Foi uma leitura, acho que foi a última do ano, provavelmente vai ser a última de 2025, porque eu acho que eu não vou conseguir pegar outro livro até o ano novo. Mas Socorro Racioli não me decepcionou mais uma vez. Ano passado eu li A Cabeça do Santo, eu gostei demais, e aí agora veio Oração para Desaparecer, mais uma história fantástica de uma brasileira que traz uma mistura de uma fantasia, algo sobrenatural, com uma pitada de brasilidade mesmo essa história aqui acontecendo em Portugal. Parte dessa história acontece em Portugal. Mas olha que curioso aqui a criatividade da personagem, da autora. Eu vou dar um resumo muito rápido aqui. A personagem, o livro já começa ali com os relatos da personagem principal, que ela sai debaixo da terra, ela surge debaixo da terra e ela só lembra desse momento ali, ela não sabe o que exatamente aconteceu no passado ali, antes dela ser enterrada. Algumas pessoas já estavam ali à espera dela para resgatar ela. Então, o que é curioso, como assim estão esperando resgatar ela? E aí ela descobre que é como se fosse um nascimento mesmo. Tanto que ela foi parar em Portugal. Algo ali aconteceu que é sobrenatural. Não vou explicar o que é, mas entra muito na nossa cabeça que a gente fica, nossa, que loucura. É como se ela tivesse ressuscitado, né? Ela morreu, ela volta com escoriações, com machucados, né? Então algo aconteceu com ela que foi tirar da vida dela e ela ressurge debaixo da terra em outro lugar, em outro país. E é isso que eu tenho que contar pra vocês, tá? Basicamente é isso, só pra você sentir aí um pouco de como é curiosa a história, e eu achei muito criativa mesmo. Gostei, traz também reflexões pra gente, mais um livrinho aí da Socorro Racioli. Então, meus amigos, esses foram os livros de 2025 que me marcaram, tá? Eu não falei dos outros livros porque eles não me marcaram tanto. Tiveram outros que até foram legais, mas esses aqui foram os que realmente me fizeram lembrar de tudo do que eu li, porque às vezes eu leio e eu esqueço o que foi que eu li, porque eu acho que tem a ver mesmo com um livro que não me marcou. Se ele não me marcou, se eu não me identifiquei, eu acho que dificilmente eu vou lembrar da história dali 2, 3 meses que eu li, sabe? Então, esses aqui, vocês podem ver que desde janeiro eu tô lembrando de tudo, né? E que me pegou algumas coisas ali. E eu acho que é isso que vale a pena, sabe? A gente pode ler alguns livros que não são bons, mas pelo menos alguma leitura tem que trazer de proveito pra gente alguma coisa, não sei o que, mas tem que ser significativo pra gente. Como eu falei, em breve eu solto aqui o vídeo de livros que eu quero ler em 2025, você vai acompanhar aí. Eu agradeço por você ter ficado até agora nessa minutagem, e comenta aqui qual livro você se interessou aqui nessa minha pilha de livros, qual livro você já leu, o que você concorda, você discorda. A gente vai comentando aqui, conversando nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se esse é seu último vídeo que está assistindo aqui no canal, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!